Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui tomando um cafezinho, casa de manhã, cafezinho meio amargo. É bom porque açúcar faz mal. Gente, eu gostaria de fazer um breve vídeo. Nem sempre sai breve, né? Às vezes sai uns 20 minutos aí. Tinha gente reclamando. Mas assim, se você não tem paciência de assistir 20 minutos de mim falando, sinto muito. Mas às vezes é preciso a gente se estender mais um pouco. Foi o que aconteceu no vídeo anterior. Hoje eu quero estar falando sobre o que aconteceu na quinta-feira, anteontem, e eu acredito que foi uma retaliação. Por quê? Porque na quarta-feira, eu até postei nos stories, e quem acompanhou sabe do que eu tô falando. Eu dei uma bíblia a uma amiga minha lá do trabalho. E assim, ela é uma pessoa excelente, tem um coração extraordinário. E ela tá afastada da igreja. E na semana anterior, no sábado anterior, eu acho que hoje faz 8 dias, uma amiga nossa em comum, também lá do trabalho, chamou ela pro culto lá na igreja dela, ela foi e tal. Aí, quando foi na segunda-feira, parece, a, a Carol tava me perguntando se eu tinha uma Bíblia sobrando, se poderia dar para ela. Só que a questão é essa. As minhas Bíblias estavam bem batidas, estão na verdade muito batidas, de uso, porque eu uso mesmo. E eu a unha de quem estava capinando o quintal. Isso aqui com um bom banho resolve. Mas voltando aqui ao assunto, são bem batidas de uso mesmo. Tem uma que eu gosto que eu levo para a igreja e já está bem batida. Eu fiquei com vergonha. Tem uma que eu ganhei, na verdade, minha irmã me deu, não poderia dar para ela. E eu falei que ia dar uma. Aí depois me veio aquela ideia no coração. Poxa, eu poderia aproveitar a quinzena e, e dar uma Bíblia de presente para ela. Aí eu falei, né? Você quer uma Bíblia? Eu vou te dar uma quarta-feira. Aí a gente combinou de quarta-feira irmos lá na rua. Ainda brinquei, a gente tomou sorvete e um açaí. De fato fizemos. Então assim, dei a Bíblia e tudo. A gente andou um pouco por ali, resolveu algumas coisas pessoais de cada uma. E depois tomamos o açaí, nos despedimos. A Carol foi para casa dela, beleza. Aí isso foi na quarta-feira. Quando foi na quinta, eu gravei o vídeo anterior que eu gravei falando sobre o segredo do contentamento. E depois que eu gravei esse vídeo, eu vim para casa da minha mãe, peguei minha bicicleta e saí na rua que eu saio toda vez que eu vou para casa da minha mãe. É uma rua que fica em frente à rua da minha mãe. E toda vez eu passo nessa rua normal, vem carro do outro lado e eu passo de boa, tem carro parado, eu consigo manobrar. Mas nessa quinta-feira foi diferente. Lembrando aqui, sabe, essa situação eu classifiquei como uma retaliação. Mas a gente sabe que imprudência no trânsito acontece todo dia e nem toda imprudência no trânsito é retaliação. Tá? Eu tô falando aqui para quem é espiritual. Quem não entende o que é retaliação, eu vou tentar explicar aqui. Mas quem não acredita, beleza. Não tô aqui dizendo que todo incidente ou acidente de trânsito é retaliação. Tem coisa que é imprudência mesmo. Essa retaliação juntou a imprudência de uma pedestre com a fúria do inimigo por eu ter, acredito, por eu ter presenteado a Carol com a Bíblia. O inimigo não quer. Talvez se eu tivesse chamado Carol para beber e dançar funk, o inferno tava aprovando, né? Mas aí, né, eu chamei para falar sobre coisas boas, assuntos saudáveis. E para receber uma Bíblia, tomar um açaí, o inferno não aguenta, né? A Capetolândia tinha que revidar essa. Beleza, estamos aqui para isso. E para batalhar.
E aí eu vou entrando na rua, percebi de cara que havia um carro lá na mão dele correta. Eu ia subindo, ele vinha descendo, eu pela direita, ele pela esquerda, a gente sabe, né, qual é a mão direita e esquerda. E aí do lado tinha um carro parado. O espaço dava, apesar de que os carros tomam espaço, e tem motorista que é barbeiro, né? Aqui em Tapetinga, misericórdia, vamos melhorar isso aí. O motorista percebeu que ele era meio barbeirinho, então ele de cara, eu já vi que ele tomou mais espaço do que era para tomar, mas beleza. A bicicleta não é tão larga assim, dava para passar. E tinha um carro aqui parado na rua. Qual era o meu plano? Desviar do carro e seguir em frente. Só que aí inventa de vir uma pedestre, a vizinha da minha mãe aqui. Aí ela vai e vem com a bengala, tudo bem, não daria para ela subir muito na calçada, porque ela estava de bengala. Ela resolveu andar pela rua, mas assim, tudo que ela viu, tinha um carro parado, eu ia passar e vi um carro passando, qual era o dela? Recuar para trás e me dar espaço para manobrar a bicicleta. Mas não, ela ficou, e ela não ficou parada, ela ficou, vai, mas não vai, vai, mas não vai. É naquele medo de ir para o lado dela e fazer a manobra, esbarrar nela e machucar. Imagina, uma idosa de bengala, já não tinha tanto equilíbrio. Eu esbarro nessa mulher, esse é um problema para mim. Aí, para poupá-la, eu botei o meu na reta, minha vida na reta. Aí, detalhe, ela nesse vai, mas não vem, vem, mas não vem, eu fui desviar dela, bati no carro parado, com o impacto eu fui pro chão, plá, caí do lado de cá. Na hora que eu caí do lado de cá, o outro carro tinha acabado de passar. Por alguns instantes, né? Foi a mão de Deus mesmo. O outro carro não passa por cima de mim. Se eu tivesse caído um pouquinho antes, na hora que o outro carro estava passando na mão normal dele, ele teria passado por cima de mim, da maneira que eu caí. E aí eu demorei muito para entender o que estava acontecendo, né? Como uma boa fleumática, a gente processou depois. E aí levantei, ela, ai, que bom que não machucou. Nem um desculpa ela me pediu. Ai, que bom que não machucou, né? Beleza, eu, que bom, né? Aí levantei, não lembrei nem da bicicleta, lembrei logo de mim. Vi que eu não estava arranhada, só o farol, que é junto, né, com a buzina, soltou assim, não quebrou, soltou. E aí na hora veio um vizinho lá, até amigo da gente, ele é cunhado de uma amiga minha. E machucou e tal, eu falei, só a corrente, me ajuda aqui, minha mão melou logo de graxa. Ele colocou a corrente no lugar. E aí eu coloquei ele, quebrou a buzina. Eu falei, quebrou a buzina. Ele, não, o farol, eu falei, junto com a buzina. E aí eu nem tava mais sabendo o que era farol, o que era buzina. Aí eu coloquei no lugar, é, encaixei, agradeci muito a ele e aí saí, sem entender muito o que estava acontecendo. Aí eu falei, cara, isso não tem condições não, um negócio doido desse. Gente, eu pedalo desde os meus 10 anos de idade, eu nunca caí de bicicleta. Para vocês terem uma ideia, eu aprendi a andar de bicicleta no mesmo dia. Contando, ninguém acredita. Eu montei na bicicleta. Minha irmã falou, ó, pedala. Se você não pedalar e não se equilibrar, não te ajudo mais. Aí eu botei aquilo na cabeça, medrosa que sou, e pedalei e consegui o equilíbrio. Então, assim, eu pedalo desde os 10 anos de idade. Claro que nesse período eu tive algumas pausas e tal, fiquei sem bicicleta. Mas, assim, eu ganhei experiência. E, modéstia à parte, eu me garanto. Eu me garanto no pedal, tá? Tô aqui falando de direção, de precisão nas pedaladas, sabe? Não necessariamente de distância, porque eu só tô pedalando aqui dentro da cidade. Então, a ciclista meia boca, isso é uma vergonha. Mas voltando aqui, eu me garanto, então assim, eu sou experiente. Já fui fechada várias vezes no trânsito, nunca caí, nunca, sabe? Exceto uma vez na cidadezinha que eu morava. E aí veio uma louca lá, esbarrou em mim, quebrou, amassou meu pneu dianteiro. Mas isso aí foi um caso à parte, sabe? Mas eu nunca caí assim, sabe? Para dizer que me desequilibrei, isso, machuquei ninguém nunca. E sabe, aconteceu uma coisa dessa. Aí beleza, pensei, talvez pode ser uma coincidência, beleza, mas eu fiquei intrigada. Falei, rapaz, isso tem a ver com quarta-feira. Quando eu chego no trabalho, falei, Dione, tu não viu minha história, não? Eu quase morri. Eu fiz aquele dramazinho, né? Falei, caramba, mas ela, oxe, eu também aconteceu uma coisa comigo. Eu falei, aconteceu o que com tu? Ela, oxe, amanheci com um bocado de dor, estravada, cãibra em todo canto. Eu falei, rapaz, é retaliação. Aí a gente bora ver Carol. E quando Carol chega, eu tive um pesadelo. Tentaram me matar no sonho. Aí eu juntei e falei, não é coincidência, gente, é retaliação. E aí, pra quem não sabe o que é retaliação, geralmente quem milita nessa área de intercessão, nessa área de discipulado, de propagar a palavra, geralmente a gente é muito bombardeado por retaliação. O que é retaliação? É um ataque do inimigo. Por exemplo, eu dei a Bíblia a Carol, o inimigo sabe que ela vai orar.
ela vai se aproximar de Deus. Que se ela der ouvido suficiente ao Espírito Santo, ela retorna aos caminhos do Senhor. E o diabo não quer isso. O que o diabo faz? Ele tentou me parar. Aí ele, pronto, um acidente, ela afasta do trabalho, vai para o hospital, já era. Dione a mesma coisa. Esmurece e vai chegar no trabalho moribunda e não vai falar. Eu deixo ela com cãibra, chega no trabalho moribunda, não vai falar de Deus. Então, assim, são coisas que o inferno age para tentar parar. Só que assim, eu sou ousada. Então, quando eu percebo a retaliação, eu contra-ataco também. Então, assim, isso é uma experiência, volto a dizer. Estou falando aqui para quem é espiritual. E isso não quer dizer que todo acidente no trânsito é retaliação. Ah, Luna, então todo mundo agora que sofreu um incidente, um acidente no trânsito é batalha espiritual? Não, tem vezes que ele prudência mesmo. Não, na quinta-feira teve um pouquinho também de imprudência. Não é? A mulher tinha que ter recuado para trás e me dado espaço para eu manobrar sem colocar a vida dela em risco, já que eu pensei primeiro nela, né? Ou eu, né? Geralmente a gente aprende que é primeiro eu, né? Eu pensei primeiro os outros, né? E eu que ia sobrar. Daqui a pouco vocês só iam ver na rede social o velório. Aí, para que eu pudesse manobrar em segurança. Mas beleza. Mas eu posso classificar assim esse episódio de quinta-feira como uma retaliação. E a gente sabe que o inferno não brinca de ser inferno, o diabo não brinca de ser diabo. E sempre vai ter, é normal. É igual quando você começa a fazer campanha, orar para as pessoas, sempre vai acontecer alguma coisa, ou com você ou com alguém da sua família. E aí o que isso acontece? Para você perder o foco. Aí se você está orando por em prol de alguma coisa, uma campanha, uma oração, com jejum, um propósito, sei lá, para alguma coisa, e o diabo vai e mexe em alguém da sua família, mexe em alguém próximo, faz alguma coisa. Isso é para tirar o foco, para você desanimar e ficar com medo. Ah, eu não vou fazer isso não, porque o diabo está furioso. E isso é estratégia do inferno. E a gente que é espiritual, a gente já sabe. Na quinta-feira eu tinha certeza. Agora, esses anjos da guarda estão bem treinados, viu? Gente, eu não acredito em anjo da guarda. Depois eu vou falar sobre isso. Eu até brinquei, né? Meu anjo da guarda é forte quando eu cheguei no açougue. Mas eu não acredito em anjo da guarda. Agora a Bíblia diz sim que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e o livram. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem e o livram. Então, assim, os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que temem ao Senhor, daqueles que creem no Senhor, daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. Então, assim, para quebrar aquela barreira de anjo, pode ter vindo a Capitolândia completa. Mas os anjos estavam bem treinados. Nem um arranhão. Olhei a bicicleta um dia depois, nem um arranhão também. Sabe? E foi uma quedinha feia, viu? A bicicleta só não deu uma volta assim, né? Uma acrobacia, mas foi uma queda feia. Era pra eu estar toda, no mínimo, arranhão na testa, nariz quebrado. Graças a Deus, nenhum arranhão. E eu deixei que essa experiência, esse testemunho, Deus é bom. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena investir em pessoas. Sabe, esse vídeo ele é um testemunho, ele é um encorajamento. Tá? A gente não pode desistir de investir em pessoas. Eu faria tudo de novo quando eu sentir no meu coração de abençoar a pessoa, de dar Bíblia, de dar qualquer outra coisa que vai levar essa pessoa para perto de Deus. Gente, eu não meço esforços. Eu não meço esforços. Sabe por quê? Porque uma vida vale muito. Assim como a minha vida é preciosa para Deus e Ele não permitiu que eu me ferisse nesse acidente que aconteceu na quinta-feira, a vida de tantas outras pessoas também são importantes. E o Senhor quer que a gente alcance também essas vidas através do nosso testemunho, seja através de uma Bíblia, seja através de uma palavra, seja através de uma oração. Então a gente não pode recuar. O inferno está aí, a Capetolândia vem e vem e vem. Então, assim, sempre eu conto aqui a experiência de minhas batalhas. É batalha com o vizinho encapetado, é batalha, muita batalha.
sabe? É uma batalha atrás da outra. Mas eu sei que em todas elas eu sou mais do que vencedora, porque Jesus já venceu todas as minhas batalhas lá na cruz. Então deixa aqui esse testemunho. E agora eu vou cuidar da vida. Hoje o clima aqui em Tapetinga está um solzinho maravilhoso. E eu vou terminar de limpar meu quintal e vou fazer umas coisas lá. Mas assim, é bom, é sempre bom vir aqui. Eu tô meio sumida, mas eu vou dar um spoiler aqui rapidinho. Eu tô tentando montar um estúdio lá em casa. Já encomendei algumas coisas, tá para chegar. Final do mês, vou encomendar mais coisas. Então daqui para junho já vamos estar com um cantinho, se assim o bondoso Deus quiser e permitir, eu já vou estar com um cantinho para gravar. Antes aqui, quem me acompanha do início, tanto lá na outra plataforma, o link está na bio, e quanto aqui, eu postava menos aqui, hoje eu estou postando mais aqui. Às vezes eu posto até mais aqui do que lá na outra plataforma, mas o link do meu canal na outra plataforma está na bio. Veja aí, sabe? Então eu gravava antes no templo da IBVN, Igreja Batista Vida Nova, a igreja onde eu congrego. Por que eu não estou gravando mais lá? Porque eu não tenho vergonha na cara. Brincadeira. Porque agora mudou de zeladoria e a zeladora antiga, ela morava perto da minha casa. Mora, na verdade, perto da minha casa. Então, assim, com poucos minutos eu chegava na casa dela e tinha acesso à chave e ao templo. Agora mudou de zelador. Não é mais uma zeladora, é um zelador e ele mora um pouco distante. Então, assim, tem todo um trabalho dele lá na casa dele, ele trabalha e tudo. Então, não está tão disponível quanto a antiga zeladora. Resumindo a história, por isso que eu não estou mais gravando no templo, mas gostava muito de gravar lá. Aí agora, o que eu estou fazendo? Montando um cantinho lá na minha casa. Pensei no quintal, mas no quintal tem barulho de galinha, dos vizinhos e tal, cachorro latindo. Meu cachorro também tá lá, me acuando. O Rex tá demais. Tinha vezes que ele me acua. Agora, para que ele vai acuar a própria dona, eu também não sei. Quem souber, por favor, me fala aí. Gente, um abração para vocês. E quem não gosta de assistir mais de 10 minutos de rios, já está em 17,16. Tá? Deus nos abençoe. Fica aqui meu testemunho, fica aqui meu encorajamento. Vale a pena servir a Deus, vale a pena investir em pessoas, vale a pena orar por pessoas, vale a pena abençoar pessoas, porque vidas importam sim para Deus, e importam muito. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!